nascimento do meu filho, Oliver. Estive nesse mês e pouquinho aí, dando todo o suporte. Muito obrigado. Dando todo o suporte possível, né, para minha esposa, para minha casa, para que ela pudesse ter o máximo de conforto possível durante o seu puerpério. No caso dela, como é uma cesariana, como não existe a insuficiência cardíaca, precisa de mais cuidados, um pouco mais de tempo. Então ela foi orientada a ficar pelo menos 2 meses, né, de repouso, de cuidados. Graças a Deus ela está muito bem. Nós, eu digo nós, porque esse não é um milagre que eu vivi, é um milagre que nós, enquanto igreja de Deus, nós somos muito felizes, alegres do Senhor, por aquilo que nós vivemos, como resposta do nosso clamor, resposta daquilo que colocamos diante do Senhor. E desde já eu quero agradecer a vida de cada um dos amados que se colocou à disposição para orar por nós, para nos dar uma palavra de ânimo, para nos abençoar durante os processos. Queridos, como nós somos abençoados. Até gasolina eu ganhei por isso, para ir ao hospital com a minha esposa, olha que bênção. E Deus, ele é maravilhoso, ele é extraordinário. Confesso, meus irmãos, que houve momentos em que tive muito medo, em que, aqueles altos e baixos da fé, aqueles momentos em que a nossa fé vai lá no chão e você de desespero, você se lembra quem é Deus, e o Espírito Santo está trazendo consolo ao nosso coração, porque, queridos, a perspectiva era a pior possível, a pior, tanto para o nosso bebê, quanto para a nossa esposa, para a pastora Josi, mas eu não vou entrar em detalhes, porque ela irá contar esse testemunho. Glória a Deus! E os amados sabem, né, quão precioso, os preciosos são para nós. Então eu quero agradecer. Ela mesma falou, por favor, não deixe de agradecer. Manda um beijo e um abraço apertado para aqueles amados. Diga para eles que em breve nós estaremos juntos, celebrando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, abram suas Bíblias no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Marcos, Romanos, Coríntios e Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Enquanto você procura, você pode dar glória a Deus, você pode dizer aleluia, você pode dizer obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas capítulo 1, quem achou que é glória a Deus? Glória a Deus. Quem achou que é misericórdia? Gálatas capítulo 1, versículo 3. Diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Feche os seus olhos, queridos. Amado Deus e soberano Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, neste lugar, por essas portas abertas. Te louvamos, Senhor Jesus, pela oportunidade que nós temos de juntos celebrarmos o teu nome, pela alegria, Senhor, de ter comunhão com os meus irmãos, e pela alegria, Senhor Jesus, de poder louvar e exaltar o teu santo nome. Deus, nós clamamos a Ti, ó Deus, fala conosco através da Tua palavra. Nós sabemos que se saíssemos daqui agora, já sairíamos muito melhores do que nós entramos. Nós sabemos que o Senhor ainda tem mais para os nossos corações. Deus, que possamos ser abastecidos por aquilo que o Senhor tem para nos dar. Amém. Que possamos, Senhor, ser constrangidos no Teu amor, a viver de maneira santa, a viver, a pensar os Teus pensamentos, a nos posicionarmos de maneira que alegre o Teu coração, de maneira prática, sem espiritualidade exagerada, mas de maneira que o Teu nome seja glorificado. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, logo na introdução, ele não apenas deseja a graça e a paz, da parte de Deus e Pai, de Jesus, mas ele, quando ele menciona Jesus, ele diz: o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados.
Nós sabemos que o sacrifício da cruz, o sacrifício de Jesus, a entrega que Ele fez de si mesmo, teve um motivo. E qual o motivo era esse? Resolver o problema do pecado. Diga comigo. Resolver o problema do pecado. Mas isso é muita coisa. Mas não parou por aí. Tem mais. O texto continua. Nos livrar desse mundo perverso segundo a vontade do nosso Deus. Na versão de muitos de vocês, inclusive na NAA, diz isso, Nos livrar desse mundo perverso segundo a vontade do nosso Deus e Pai. A expressão, aqui traduzida como livrar, aqui na minha versão, que é Almeida, Revista e Atualizada, aparece como desarraigar. Diga comigo, desarraigar. Desarraigar. E o que significa desarraigar? Significa arrancar desde as raízes. Diga comigo, arrancar desde as raízes. Queridos, essa tradução me chama muita atenção, por quê? Porque o plano, porque o propósito de Deus, além de lidar com a questão do pecado, é nos levar para um lugar onde as nossas raízes não estejam nesse mundo. Em Isaías 53, que é uma profecia messiânica, ou seja, é um texto do Antigo Testamento que fala a respeito de Jesus, diz que ele foi subindo como raiz de uma terra seca. E livrar é maravilhoso, porque desarraigar também tem esse significado, mas o que eu gostei muito desse termo especial, nessa tradução, é a profundidade do significado. É exatamente arrancar desde a raiz. Porque quando a gente às vezes, eu sou ótimo assim para trabalho de casa, de limpar, de cozinhar, mas trabalhos de, por exemplo, arrancar um mato, consertar um cano, eu sou ruim demais. E assim, eu não sei o que acontece, mas existe uma briga muito grande entre eu e a Thiago. Às vezes que eu tento capinar, e olha que eu tento, que eu quebro o mato inteiro, mas não consigo arrancar. E quando eu arranco, ele nasce de novo. Por quê? Porque deixa a raiz toda por trás. E eu vejo, às vezes, eu tinha uma vizinha, quando a gente morava ali no próximo ao shopping, que ela, acho que ela ficava tão assim, gente, deixa eu ajudar esse pastor. E de vez em quando ela ia caminhava lá na frente da casa, saía nos matos assim, ela arrancava tudo. E eu achava engraçado, porque ela já é uma senhora idosa, ela com muita facilidade, ela assim, ia arrancando tudo. E eu quebrava calçado, cimento, tudo, e não arrancava. Mas, o que eu acho incrível desse termo é exatamente o arrancar desde a raiz. Por quê? Porque se você arrancar desde a raiz, não existe mais comunicação entre aquela planta com a terra, com aquele solo. Então, qual é o propósito e a função da raiz para a planta? É exatamente extrair todos os nutrientes necessários para aquela planta, não é verdade? Então, quando nós falamos de uma terra seca, ela não tem muito a oferecer, não tem muito para dar. E quando a Bíblia fala de Jesus como uma raiz em terra seca, significa que os seus recursos não vinham de baixo, significa que as suas verdadeiras raízes estavam em Deus. E essa é a forma, essa é a maneira como eu e você devemos viver. Amém. Quando o apóstolo Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está falando basicamente isso. Ele está dizendo exatamente isso. É viver sem comunicação com o mundo. É viver sem necessitar dos recursos do mundo. Por quê? Porque quando ele diz que pode todas as coisas, ele não está falando de posso no sentido de poder, de realizar, mas no sentido de aguentar, de suportar. Porque nos versículos anteriores ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto na escassez como na abundância. Então esse posso está relacionado a suportar, está relacionado a aguentar. Mas por que, Paulo? Como é que você consegue? E a resposta de Paulo para nós é: porque as minhas raízes não estão nesse mundo, não estão nas circunstâncias que eu enfrento. Minhas raízes estão naquele que me fortalece. E ele que me fortalece é que me dá esse poder e essa capacidade. Querido, Jesus, ele não veio somente para tratar a questão do pecado, mas tudo aquilo que envolve o ambiente pecaminoso que a Bíblia chama de mundo. Diga comigo, ambiente pecaminoso que a Bíblia chama de mundo. Queridos,
têm as suas estruturas, os seus valores e que estão completamente em desacordo com a cultura celestial. Em João capítulo 17, lá na oração sacerdotal, nós vemos Jesus dizer o seguinte: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Jesus estava dizendo que eles não estavam no mundo. Ele estava dizendo que eles não pertenciam ao mundo. Então, aqui no versículo 15 ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Ou seja, o mundo não é o lugar, né, que eu e você deixamos geograficamente, mas é um lugar que mesmo nós estando, nós não pertencemos. Diga, eu não pertenço ao mundo. No versículo 16 ele repete assim: eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Nós precisamos, queridos, olhar para as advertências que a palavra de Deus nos faz. Nós somos claramente desarraigados deste mundo, no sentido de pertencer. O Senhor nos arrancou, nos desarraigou, ou seja, arrancou as nossas raízes deste mundo, no sentido de pertencermos. Nós não pertencemos mais a esse mundo, mas nós não fomos tirados dele, porque nós precisamos viver aqui, nós precisamos conviver aqui, nós precisamos fazer a diferença. Jesus disse, inclusive, que nós somos o quê? Luz do mundo, e que nós somos o quê? Sal da terra. Então, a ideia de tirar não é uma perspectiva geográfica, não é nos tirar deste outro lugar, é nos manter ali, mas fazer com que nós não sejamos influenciados pelo lugar onde nós vivemos. Infelizmente, queridos, na história da igreja, nós percebemos uma inclinação para fugir do mundo de maneira geográfica. Então a gente percebe que, no recorrer do tempo, foram criados mosteiros, monastérios, isso para quê? Para que os servos se refugiassem. É como se fosse criado uma bolha própria. Esse não é o plano, esse não é o propósito de Deus. Porque se estivermos juntos, somente juntos, num ambiente onde não existem pessoas para serem influenciadas, como nós poderemos ser luz? Como nós poderemos ser sal? Se nós somos sal, nós não precisamos de mais sal. Se somos luz, não precisamos de mais luz. A luz tem que estar onde? Onde está escuro. O sal precisa estar em contato com o quê? Aquilo que está insosso, aquilo que está sem sabor. No entanto, querido, muita gente, em nome de não podemos sair, porque nós temos que influenciar, trocam o seu lugar de influência, seu lugar de influenciador, para o lugar de influenciados. E então começam a se moldar a esse sistema. Começam a se moldar a um sistema no qual eu e você não podemos, de forma alguma, nos ajustar. Em Romanos, no capítulo 12, a Bíblia diz que eu e você precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. E é interessante que essa declaração é feita logo depois da palavra dizer: não vivam conforme os padrões deste mundo. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da nossa mente. Então, nós nem podemos nos ajustar a esse sistema e nem podemos abandonar esse lugar geográfico. Nós precisamos estar aqui sem ser do mundo. Nós precisamos estar sem ser, exercer influência sem ser influenciado. Pastor, mas como? Isso requer equilíbrio. Diga comigo, equilíbrio. De um lado nós temos crentes que parecem que vivem só com a cabeça no céu, totalmente sem os pés na terra. De um lado, nós temos outros crentes que estão com os pés no chão, mas parece que a sua cabeça não está nos céus. O equilíbrio é a gente conseguir ter as duas coisas. Esse é o nosso desafio. Pé no chão, sabendo que nós temos um papel nessa terra. Cabeça no céu, sabendo que aquilo que nós precisamos, nós só encontramos no alto. 1 João capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Queridos, existe uma estrutura toda, existe um sistema de valores, de regras, tudo isso, a Bíblia diz que jaz no maligno. Tudo isso vem dele.
tudo isso está contaminado pela influência dele. Ele é chamado o príncipe deste mundo. Ele controla este mundo. Por outro lado, nós temos declarações da palavra, né, de Deus, nas próprias Escrituras, que nos dão também o contraponto. Lá em João, capítulo 17, versículo 9, Jesus diz: é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Evidentemente que Jesus está fazendo aqui uma distinção entre aqueles que já, os que lhe foram confiados, e aqueles que estão no mundo, que ainda não experimentaram esse resgate de Jesus. A ideia, ela não é meramente um lugar ou um ambiente, mas está ou não dentro de uma estrutura que tem o seu próprio governo, que tem as suas próprias leis e que tem os seus valores. Queridos, ao olhar para as declarações da palavra de Deus, a gente percebe que é inevitável conviver com a realidade do mundo. A própria Bíblia diz que nesse mundo nós teremos o quê? Aflição. Ou seja, se neste mundo nós teremos aflição, onde é que nós devemos estar? Neste mundo. O que a gente não pode é permitir que a realidade do mundo invada o nosso ambiente, os nossos valores. Então, por exemplo, um exemplo muito interessante: o barco, ele tem uma sua função. Ele tem uma função muito bem estabelecida. Ele precisa estar onde? Na água, para cumprir a sua função. Então, o barco foi feito com um propósito. E para que esse propósito seja cumprido, ele precisa estar onde? Onde? Na água. Mas se a água estiver no barco, o seu propósito será comprometido. Quando nós deixamos de cumprir a nossa função, ou invertemos os papéis, nós perdemos completamente o nosso propósito. Um barco, se ele não estiver no lugar onde ele tem que estar, ele perde o seu propósito. Ele tem que estar na água. Mas se a água estiver no barco, ele também perde esse propósito. Entendem? Existe um propósito de Deus para nós. Estarmos no mundo, mas vivermos a cultura do céu e influenciarmos aqui. Mas se estivermos aqui e o mundo estiver em nós, significa que a nossa missão falhou. Que perdemos completamente o propósito. Os cristãos precisam estar no mundo, mas o mundo não pode estar na gente. O apóstolo Paulo fez uma declaração, um chamado mesmo a nós cristãos, que a gente precisa levar muito em conta. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, diz assim: na outra carta, a partir do versículo 9, na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo. Olha só, de novo. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. A gente está falando aqui da primeira carta aos Coríntios. Aí a gente lembra de escola bíblica que o pastor Rodrigo já deixou claro, né, que não era a primeira. Porque afinal de contas, ele diz aqui que já escreveu outra. Mas é a primeira dentro do cânon bíblico, né? Então, ele diz, na outra carta, já escrevi para vocês, para que vocês não se associem com esses impuros. Mas olha só, refiro-me com isso não propriamente os impuros deste mundo, os avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? É inevitável lidar com esse tipo de gente. É inevitável. Pois nesse caso, vocês teriam que sair do mundo, mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que se dizer-se irmão for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo com alguém assim. Queridos, olha só. Olha, você vai viver com ladrão, você vai conviver com ladrão. Mas se esse ladrão se converter, dizer que se converteu, começar a vir para a igreja, dizer que foi alcançado pelo Senhor e continuar roubando, você não tem que chegar nem perto dele. Então, olha só, é para dentro da igreja. Esse conselho aqui é para dentro da igreja, para pessoas que vêm para a igreja e não querem viver transformação de vida. Não é para nos distanciarmos daqueles que não receberam a palavra e por isso vivem uma vida de devassidão, uma vida longe dos propósitos do Senhor. Mas nós precisamos nos afastar daqueles que estão do nosso lado na igreja, sorrindo, mas que nos levam a praticar coisas que nos afastam de Deus. O que Paulo está dizendo?
que é impossível a gente não ter contato com pecadores. Ele diz: nós estamos no mundo e nós vamos lidar com gente que é governada por esses padrões. E é por isso que nós temos que ser o quê? Luz e sal para essas pessoas. Mas tem gente, queridos, que alega ter saído de lá, está no nosso meio, mas o mundo veio com eles. Paulo diz: abra o seu olho, preste atenção, porque isso é um problema. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. Sua religião é vã. E a gente pensa assim: não sou ladrão, não sou, não estou caindo no contrário ou longe. Mas e a língua? E a língua? E aquilo que você tem falado sobre outras pessoas, aquilo que você tem falado para outras pessoas, te desqualifica a religião, exatamente como quem rouba, exatamente como quem adultera, exatamente como alguém que mente. Ele está falando de gente que supõe ser religioso, mas tem essa religião vã, não funcional, não está te levando para o lugar que deveria. No versículo 27 diz: a religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Já vi muita gente falar que a verdadeira religião é cuidar das viúvas. Também. Mas a gente precisa ler o versículo todo. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. E o que é isso, viver incontaminado? Não é viver sob influência do mundo, não é viver sob os padrões do mundo, não é se relacionar e trazer para si coisas que são mundanas. Evidentemente, queridos, nós precisamos transbordar manifestações práticas de piedade, socorrer as pessoas necessitadas, demonstrar amor, misericórdia, transbordar caridade. Isso é papel nosso, nós precisamos fazer isso. Mas, tão importante quanto isso, é nos guardar incontaminado do mundo. Nos guardar incontaminado, porque esse sistema, queridos, ele nos contamina. Nós precisamos permanecer no mundo geograficamente, mas a gente não pode nos deixar ser alterado, maculado, contaminado por este mundo. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4 também diz assim: vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz que é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Então, quando a Bíblia fala, queridos, a respeito desses ciúmes do Espírito Santo, nós precisamos entender que os ciúmes, normalmente, ele está relacionado a uma relação entre homem e mulher, entre não só o casal, mas também tem amigos que têm ciúmes uns dos outros, tem gente que tem ciúmes, filhos que têm ciúmes dos pais, mas sempre envolve um relacionamento, sempre. E a Bíblia, ela apresenta uma alegoria, essa alegoria de Cristo como noivo e da igreja como noiva. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é o responsável por garantir que a igreja só tenha olhos para o noivo, que a igreja só tenha olhos para Jesus. Esse é o papel do Espírito Santo nessa alegoria. A igreja, ou o cristão que tirou os olhos de Jesus e começou a flertar com o mundo, ele está gerando ciúmes do Espírito Santo, porque, queridos, é incompatível andar com Deus e flertar com o mundo. É fato, queridos, que nós somos seres emocionais. Uma vez que nós somos seres emocionais, nós somos movidos por sentimentos. E o mundo, ele cria estratégias para despertar em nós desejos, despertar em nós vontades. Eu digo isso e a gente pensa assim: mas será? Queridos, eu sou publicitário. O meu trabalho é fazer com que as pessoas vejam o material que eu crio e a partir disso gerem
uma necessidade dele. A partir daquele material que crio. Então eu uso estratégias visuais para quê? Visuais, textuais, para quê? Para convencer as pessoas. Você acha que o inferno é inteligente ao ponto de usar todas as estratégias possíveis para nos convencer de que tudo que nós precisamos está no mundo? Ou você vai estar amigo de Deus, inimigo do mundo, ou amigo do mundo, inimigo de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17 diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Eu dou sempre aquele exemplo, né, do chocolatezinho, da bolinha, do menino que tinha beloca, que ganhava tudo de todo mundo, mas era muito pobre, muito pobre. E a menina rica da rua sonhava com aquela bolinha, e aí ofereceu para ele um prestígio: olha, eu te dou um prestígio, você me dá a bolinha. E ele ficou resistente, mas o desejo por comer aquele chocolate, e ela, né, nada besta, ficou: olha, ele é cremoso, ele tem coco por dentro e tal. Então o desejo dele por aquele chocolate falou mais alto. E ele foi lá e fez a troca. Falou: já tenho essa bolinha há tanto tempo. E ele imediatamente, em 2 segundos, engoliu aquele chocolate. Quando a gente está com fome, né, está com desejo de alguma coisa, a gente não sente nem o gosto. A gente faz que nem cachorro, né? Na hora você procurando o próximo. Não sentiu nem o sabor. E aí cai a ficha. Eu poderia ter aquela bolinha para sempre, mas eu troquei por um deleite momentâneo. Eu troquei por algo que durou segundos. Perdi aquilo que poderia ser eterno. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vemos um comentário de alguém que era um dos seus cooperadores, né? Um dos seus obreiros, que se perdeu exatamente nessa advertência: não ame o mundo, não deixe se atrair pelo mundo, não estabeleça amizade, não se deixe enganar. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, assim: porque Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Quem é Demas? Demas, ele é citado junto com Lucas, ele é citado junto com Marcos, como um dos cooperadores de Marcos, ou seja, alguém que estava na obra, alguém que estava trabalhando, alguém que estava envolvido em toda aquela missão. E aí o que acontece? Ele passa a ser atraído, ele passa a ser seduzido pelo sistema pecaminoso. Se Demas, andando com Paulo, né, e tantos outros homens de Deus, ou seja, com certeza viveu experiências extraordinárias, e mesmo, sabe, diante disso, ele amou mais o mundo. Queridos, nós estamos falando aqui de um mundo primitivo, que não tinha nem um pontinho dos artifícios mundanos que hoje nós temos. Hoje existem tantas coisas, né, que a gente pode desfrutar. A gente está falando de uma era primitiva, onde a tecnologia era, né, claro, sempre existe tecnologia, mas a tecnologia é um garfo, né, uma faca é uma tecnologia, mas a tecnologia hoje é muito mais avançada, ao ponto de criar coisas, né, que são muito, que enchem os olhos de maneira muito maior. Se Demas, andando com Paulo, andando com o homem de Deus, vivendo experiências extraordinárias com Deus, sabe, num século onde não tinha tanta coisa atrativa, quais são as nossas chances de não sermos seduzidos por este mundo? Eu não sei quantas chances, mas eu sei que há chances. Jesus garante isso. Nós precisamos aprender qual é a maneira correta, qual é a maneira equilibrada de nós lidarmos com a nossa vida em Cristo. Com a nossa vida em Cristo e com o mundo. Uma vez que a procuração de Jesus é que a gente não saia daqui tão depressa, mas que a gente esteja aqui sem decrescer. Mas como nós podemos lidar com isso? Como? Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus.
Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Onde que deve andar a nossa cabeça, queridos? Nos céus. A nossa cabeça precisa estar nos céus. E os nossos pés? No chão, na terra. Cabeça no céu, para receber aquilo que vem dos céus. Pé no chão, conscientes da nossa missão, conscientes do nosso ministério, conscientes do nosso chamado. A ideia do pensar, está relacionada ao buscar. Nessa busca, nesse pensar, nós recebemos o quê? Orientações dos céus. Nós devemos ser orientados por aquilo que vem do alto, por aquilo que é celestial. No versículo 3 ele diz: porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Queridos, sabe, olha, me fascina o fato de a gente ver tantas simbologias presentes no Antigo Testamento, que estão diretamente relacionadas com verdades extraordinárias, mais tarde reveladas em Jesus. Quando Deus dá orientação para Moisés a respeito do tabernáculo, da tenda, ele dá essas orientações a Moisés sobre o tipo de material, sobre a planta, sobre o desenho, sobre como seria feito esse tabernáculo. Entre outras coisas, ele pede que sejam trazidos os melhores artesãos. A gente está falando de uma era que tudo era feito quase no artesanato. E aí, Deus fala de dois em especial, que é Bezalel e Aholiade, que eram os melhores, absolutamente os melhores que existiam, eram os mais caprichosos, eram aqueles que faziam as melhores coisas. E aí Deus manda chamar. Mas ainda assim, mesmo eles sendo os melhores, Deus diz o seguinte: eu vou enchê-los do meu espírito, vou enchê-los de sabedoria e habilidade. Para quê? Para que eles possam executar esse projeto. Agora vamos imaginar, queridos, a tenda ela tinha 4 coberturas diferentes. Todas elas eram confeccionadas não só com o melhor material, mas com o melhor dessa arte humana, e ainda mais algo de uma capacitação sobrenatural. Afinal de contas, eles já eram bons e Deus derrama algo extraordinário neles. Ou seja, não é só sobre a capacidade deles, mas é aquilo que eles também receberam do sobrenatural de Deus. Então, se artesãos, na sua própria capacidade, já fazem coisas lindas, eu amo feiras de artesanato. Eu fico babando, meu Deus do céu. Eu fico bravo com quem quer pagar pouco em artesanato. Nossa, um negócio desse está cobrando isso tudo. É porque não sabe, o trabalho que deu. Então, assim, a gente tem que aprender a valorizar o trabalho das pessoas. E aí, e lindo, aquela coisa bonita, aquela coisa maravilhosa. Se com essa própria capacidade humana, já se faz coisas lindas, imagina ainda sendo preenchido pelo sobrenatural de Deus, essa capacitação de Deus para fazer algo. Ou seja, era algo belíssimo. Só que o tabernáculo era móvel, ele se estabelecia por onde eles iam passando. Ou seja, toda aquela beleza, ela estava onde? Na parede, na parte de cima e no teto. Por quê? Porque eram partes que não eram presas ao chão. Não existia nenhuma coordenada de como teria que ser o chão. Você tem que arrumar o chão, não. O chão era montável. Era o chão de onde eles chegavam, de onde eles se estabeleciam ali. Então não tinha nada de especial no chão. Então, se você entrasse na casa de Deus olhando para baixo, você não ia ver beleza nenhuma. Não havia beleza alguma. Mas se você quisesse encontrar beleza, você teria que olhar para onde? Assim. Desde o início, a mensagem está sendo dada. Desde o início, Deus está dizendo: não procure nada que enche os seus olhos aqui na terra. Deixe os céus encher o seu coração. Essa não é a nossa pátria. Esse não é o nosso lar. Esse não é o nosso lugar permanente. Assim como Deus fez os patriarcas peregrinos sobre a terra, eu e você estamos aqui de passagem. Isso também aponta para nós. Assim como o Senhor fez eles não pertencer a determinados locais, estarem aí de passagem, o Senhor nos chama para estar aqui de passagem. Nós não pertencemos a este lugar que nós estamos. 1 Pedro capítulo 22, versículo 11 diz assim: amados,
peço a vocês, a partir do versículo 11, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que se abstenham das paixões. Peregrinos e forasteiros que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Olha que extraordinário. Nós precisamos lembrar que nós somos peregrinos. Precisamos nos lembrar que nós somos forasteiros. Diga comigo, sou peregrino. Sou forasteiro. Nós estamos aqui de passagem, queridos. Nós não podemos nos deixar seduzir por este mundo. No entanto, isso não pode ser usado, como também muitos ao longo da história da igreja tem sido feito, para que a gente se desconecte desse aspecto útil que Deus espera de nós no mundo. Que é o quê? Qual é esse aspecto útil? Sermos sal e sermos luz. Parece complexo, não pertencemos a esse mundo, mas precisamos agir nesse mundo. Isso não é tão complexo, não. Nós não estamos falando, queridos, de fugir, porque como eu disse desde o início, lá na oração de Jesus, ele diz, não os tire daqui. Eu preciso deles para chacoalhar o sistema. Eu preciso deles para quebrar as estruturas. Eu preciso deles para chamar a atenção das pessoas, para promover e para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Nós precisamos estabelecer, queridos, uma outra dimensão de reino, de governo, com as leis, com os valores de Jesus por onde nós passamos. Mas nós não estamos presos aqui. Nós não estaremos aqui para sempre. A única coisa que eu e você, queridos, nós vamos levar nessa vida não é material, mas é aquilo que nós fizemos para Deus. E isso será, de fato, parte da nossa recompensa, o nosso galardão eterno. Então, é lógico, é inteligente aproveitar o tempo que nós temos aqui, a nossa passagem pela terra, como? Sendo frutífero, sendo bênção, tocando na vida das pessoas, cumprindo o plano e o propósito de Deus. Tem muita gente, muito jovem, que às vezes fica assim, pra quê? Eu fico pensando, eu lembro de mim, eu nasci na igreja, então eu fui uma criança crente, eu fui um adolescente crente, e eu me lembro que em determinado momento eu ficava assim, Jesus está voltando, porque acho que parece que você falava mais sobre a volta de Jesus antes, E aí eu falava, Jesus está voltando. Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou estudar? Para que eu vou esperar eu vou aqui? Se Jesus está voltando mesmo, olha só, não é assim, não é assim. Mas para muitos, queridos, fazer a diferença virou uma desculpa mais para se misturar do que para fazer a diferença. O coração e a mente precisam estar nos céus. E se você um dia acreditou que aquele ditado, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és, é uma mentira, eu vou dizer que você não sabe de nada, inocente. O poder da influência da amizade, dos círculos que nós convivemos, é muito grande, muito grande, muito grande. Vocês não fazem ideia, ou se fazem, sabem quão grande é essa influência. João capítulo 3, versículo 6, Jesus disse a Nicodemos que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas em momento nenhum ele disse que nós somos um ou outro. Ele mostra que nós somos tanto um quanto o outro. Nós entramos neste mundo num corpo de carne, mas nós fomos regenerados, nosso espírito foi recriado. Toda a nossa relação com Deus, ela se dá onde? No plano espiritual. Então aquilo que é da carne, aquilo que nós precisamos fazer enquanto seres humanos, enquanto seres vivos, a gente não tem que fazer. Mas o nosso relacionamento com Deus mudou de patamar. Não podemos, em nome do espiritual, negar o aspecto prático, porque nós convivemos com esses dois mundos, com essas duas dimensões. E quando nós, deixamos uma, peraí, eu não preciso do aspecto prático, eu preciso do aspecto espiritual. Isso é espiritual, isso é espiritual. Nós estamos vivendo então uma espiritualização exagerada.
Lá na tentação, o diabo ele cita, né, o Salmo 91. Por que é que você não cumpre o pináculo do templo? Está escrito que seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guarde todos os caminhos, de maneira que você não tropece com o seu pé em pedra. Quem foi que disse isso? O diabo. Ele disse uma mentira? Hã? Meu pai era mentira, mas nesse momento não. Ele citou a palavra. E a resposta de Jesus? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui Jesus está combatendo exatamente uma espiritualidade, né? Uma espiritualização exagerada. Então o diabo usa a palavra dentro de um contexto, né, que não era o correto, e Jesus traz para esse contexto. Sabe por quê, queridos? Existe promessa de proteção, né, da parte de Deus para a nossa vida, por meio do ministério de assistência dos anjos? Existe? Existe? Tem. Mas Jesus está dizendo: não é porque Deus ofereceu proteção que você não vai se proteger. Pelo contrário, a palavra lá em Deuteronômio fala o seguinte: que se você for construir uma casa, um terraço, né, tiver a parte de cima, é importante que você faça o quê? Para o peito. Porque se alguém cair lá de cima, você não é, né, ocupado pelo sangue daquela pessoa. Mas Deus não cuida do povo? Cuida. Mas isso não retira a nossa responsabilidade de vigiar. Diga comigo: eu preciso vigiar. Outro versículo, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A Bíblia está dizendo que não é para ter sentinela? Hã? Não. Ele está dizendo: não coloque a sua confiança nele. Ou seja, mas já é para estar lá. Ele está dizendo para a gente: não deixe de confiar no que Deus faz. Queridos, quando a gente, né, os motoristas aqui, quando a gente estaciona num lugar que é mais perigoso, ou num lugar que a gente é mais desconhecido, que a gente acha meio estranho, é muito comum, quando terminar, a gente dá aquela olhadinha pro carro e fala: ó, Senhor, guarda. Não é verdade? Mas essa oração está errado? Não. Mas qual é o amém dessa oração? Aí os espirituais exagerados vão dizer: pois é, isso é fé. Fé é confiar que o Senhor vai guardar, e deixar lá e não voltar e está do mesmo jeito. Isso é fé? Isso é burrice. Burrice. Isso é, sabe, essa espiritualização exagerada. Não está errado orar, não está errado brincar. Errado é achar que se faz um, não tem que fazer o outro. Cabe tanto quanto o outro isso. Há um cristianismo que é tanto espiritual quanto prático. O que só Deus pode fazer, confia nele de todo o seu coração. Mas aquilo que eu posso fazer, que é nossa responsabilidade, nós não podemos jogar de volta para ele. Se eu não me lembro, se eu não me engano, acho que o pastor Rodrigo também pregou a respeito disso, a respeito da pedra, quando Lázaro foi ressuscitado. Jesus tinha poder para fazer a pedra rolar? Tinha. Mas tinham pessoas ali que podiam fazer aquilo. As pessoas que estavam ali poderiam ressuscitar Lázaro? Não. Ali ele se manifestou. Então, onde há responsabilidade nossa? Aquilo que nós podemos fazer, Deus não está muito preocupado em fazer o nosso lugar. Verdade. Precisamos nos posicionar. A gente precisa conseguir não abandonar a espiritualidade, nem esse pragmatismo, né? A prática da vida cristã. Porque eles não precisam, né? Eles na verdade não são inteligentes, eles não são excludentes. Mas muitos insistem em viver no limite de um ou no limite do outro. Ou completamente longe de Deus e focado no que é terreno, ou só nos espiritualizando tudo sem os aspectos práticos da nossa vida cristã. Alguns usam até o salmo, né? Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência foi chegada ao pão. Por isso eu me recuso a fazer um fundo de reserva, né? Não guardar dinheiro, nada. Isso é falta de fé. É interessante que sustentar o povo. Deus usa José do Egito para mandar Faraó fazer um fundo de reserva, para depois aquele povo ser alimentado. Ter uma poupança é ótimo, mas só não precisamos colocar nossa confiança nela, a ponto de excluir Deus. Eu não vou no médico não, porque asa
Né? Hoje a pregação, inclusive, se eu não me engano, foi sobre Asa. Asa, né, pereceu porque ele buscou os médicos, não buscou o Senhor. Queridos, médico é bênção. O problema de Asa não foi isso. Foi ele ter confiado nos médicos e não confiado no Senhor. Onde está a sua confiança? O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que o soldado em serviço não se embaraça com o negócio da vida. O que é se embaraçar? É não se prender. Daí então a igreja começa a tirar a ideia de que o soldado foi chamado para o ministério, ele não pode ter negócio nessa vida. Queridos, não é o que a Bíblia está dizendo. Se nós levarmos em consideração que a Bíblia diz, lá no livro de Atos, quando Paulo chega lá em Corinto, ele se dedica ao quê? Ele separa uma temporada e ele se dedica ao seu ofício, como fabricante de tendas. E ele fica trabalhando, construindo. Aí depois que chega Timóteo, que chega a turma toda, ele falou: agora tem gente, né, para fazer trabalho, então agora eu vou dedicar integralmente à palavra. O nosso trabalho, ele é tão santo quanto o nosso ministério. Você é o embaixador de Deus onde você está. O nosso cuidado com a nossa casa, com a nossa família, ele é tão espiritual quanto o nosso culto e adoração a Deus na igreja. Uma coisa substitui o outro? Não substitui. Ambos são extremamente importantes. Nosso trabalho deveria ter a mesma dedicação que nós temos em servir ao Senhor. Porque a Bíblia diz que quando fizemos algo, é para fazer de todo o coração. O povo de Deus deve ser os melhores funcionários. Afinal, nós somos orientados a fazer como o Senhor. Mas hoje em dia o que nós vemos são empresários que não querem contratar crentes, porque são preguiçosos, porque querem trabalhar pouco e ganhar muito, porque são os maiores causadores de problemas com outros funcionários, ou seja, quem mais tem picuinha. São os que mais têm reclamações a fazer, são os que mais colocam os funcionários contra os chefes. Queridos, eu conheço uma mulher que ela tem orado há muito tempo para o Senhor alcançar o marido dela. E a oração dela está sendo quase assim: Senhor, não deixa de se relacionar com o crente, não. Porque a cada crente é uma decepção. Cada crente que ele contrata é uma coisa terrível que esse crente faz. E cada vez ele chega em casa: Senhor, está vendo? Está vendo? Está vendo? Olha só, testemunho. Uma mentalidade celestial focada naquilo que é do céu, né? E o pragmatismo cristão, com os pés no chão, onde a gente esteja no mundo, mas não seja no mundo. Viver uma vida nos guardando incontaminados pelo sistema pecaminoso. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor. Queridos, quanto mais sintonizados nós estamos com o plano e com o propósito de Deus, mais equilíbrio mais equilíbrio nós vamos ter em nossas vidas e em nossos ministérios. Queridos, feche seus olhos onde você está. Como tem sido os seus dias? Como você tem vivido? Você tem tido equilíbrio entre a cabeça do céu e pés no chão? Você tem tido equilíbrio em espiritualizar? Ou na verdade, você tem vivido nessa espiritualização extrema e acha que apenas deve espiritualizar tudo sem levar em consideração o aspecto prático do cristianismo? Ou talvez você que teve esse entendimento de que não, eu estou vivendo nesse mundo, eu tenho que me relacionar, eu tenho que desfrutar. Passou do lugar de influência para o lugar de influenciado. E fez com que os seus padrões se distanciassem dos padrões bíblicos. E ficasse naquele discurso de que não tem nada a ver, isso é normal, isso é comum, isso não tem problema. Eu quero dizer que o seu lugar não é nem lá, nem cá. Nós estamos aqui para viver uma vida entregada ao nome do Senhor. Mas também estamos aqui para levar o nome de Jesus às pessoas.
sair do papel de influência, sem sair, sem sermos contaminados. É conviver com as pessoas, é ser luz aonde o Senhor nos colocar, sem deixar que as influências do mal, as influências do mundo nos contaminem. Somos nós que precisamos moldar as pessoas a viver em santidade. Não somos nós que precisamos nos moldar. Existe um discurso muito grande de que a igreja precisa mudar, de que a Bíblia precisa ser escrita. Não é o reino de Deus que precisa mudar. Somos nós que precisamos nos adequar a Ele. Somos nós que, ao viver essa transformação em Deus, somos capacitados pelo Espírito Santo para vivermos em transformação de vida, em renovação de mente. E eu quero te dizer que está disponível para você a ação do Espírito Santo no seu lugar. O Espírito Santo te capacite a você a viver em equilíbrio, tendo a ideia do seu chamado, tendo dimensão de quem você é e de onde Deus te colocou. Querido, se você está na faculdade, se você está no trabalho, se você está em casa, se você está na porta da escola esperando para pegar os seus filhos, se você está na fila de um supermercado, se você está dentro de um ônibus, se você está na fila de um banco, Deus te colocou ali com um propósito de ser luz e ser sal. Você tem se calado? Você tem visto as pessoas na escuridão e você tem que deixar a luz só para você? O Senhor te desperte a viver um novo dele, um novo pensamento, uma nova conduta, um novo posicionamento. Posicionamento de reino, posicionamento de alguém atuante, com os pés no chão, mas com a cabeça nos altos, recebendo aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Amado Deus e soberano Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Assim como fomos desafiados através dessa palavra, a termos equilíbrio, Senhor, entre vivermos neste mundo, mas sem nos contaminar com ele, buscando aquilo que vem dos céus, buscando aquilo que o Senhor tem para nos entregar, que o Senhor nos capacite. Nessa noite, se não for possível, a tua vontade for, de nos sairmos daqui já capacitados, amém. Mas se não, nos capacite durante essa semana a entender o Senhor onde precisamos estar com os pés no chão, onde precisamos colocar a nossa cabeça no alto. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o padrão da nossa educação para os nossos filhos não seja o padrão do mundo. Deus, que não seja, Senhor Jesus, o mundo que vai dizer como a gente vai se vestir, como a gente vai andar, como a gente vai se relacionar, como a gente vai se comportar, mas que nós, movidos pela luz que há em Ti, Deus, em nome de Jesus Cristo, possamos influenciar pessoas para a tua glória. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor?